Segundo Samuel, capítulo 11, dos versículos 1 ao 9, diz assim: E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe, e com ele os seus servos, e a todo o Israel. E eles destruíram os filhos de Amon, e cercaram a Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que, numa tarde, Davi se levantou do seu leito, e andava passeando no terraço da casa real. E viu no terraço a uma mulher que se estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher. E disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la. E ela veio, e ele se deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundícia. Então voltou ela para sua casa. E a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Então Davi mandou dizer a Joabe: envia-me Urias, o heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como passava Joabe, e como estava o povo, e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa, e lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo lhe foi mandado um presente da mesa do rei. Porém Urias se deitou na porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. Hoje nós vamos ver sobre a queda de Davi, mas não será apenas contar a história da queda, história bastante conhecida. Eu não lembro quando, mas certamente já preguei desse texto antes, com certeza. Mas eu quero, mais do que contar a história de Davi, eu quero aqui fazer uma autópsia. Quero fazer um exame para ver o que foi que trouxe, que causou a queda de Davi. Uma autópsia é, como vocês sabem, quando o corpo já morto é examinado para tentar descobrir qual foi a causa da morte, tentar elucidar um pouco do processo. E hoje eu quero fazer isso porque Davi era, afinal, segundo Atos 13, versículo 22, ele era um homem segundo o coração de Deus. E se um homem que tinha um coração segundo Deus, como é que ficamos nós? Eu não sei contar você, mas eu fico muito temeroso de me colocar no mesmo nível de Davi. Mas se Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, e ele caiu, eu acho de grande interesse fazer uma autópsia, examinar como se deu esta queda, para que nós possamos então aprender e evitar este episódio, que foi o episódio mais sombrio na vida de Davi. Você entenda, depois desta queda, a vida de Davi, o reinado de Davi nunca mais foi o mesmo. Mudou. Completamente mudou. Então vamos ver o que podemos aprender da queda de Davi, um ungido do Senhor, um derrubador de gigante, alguém muito maduro na fé em muitos aspectos, e mesmo assim, nós vimos aqui que ele caiu. O que o abateu não foi um golpe certeiro ou um tiro único, não foi apenas o adultério que nós lemos aqui a respeito, e o subsequente trama para assassinar Urias. Nós não vamos entrar nessa questão, mas nós sabemos que para tentar acobertar o seu erro, ele literalmente mandou matar. Ele não matou, não deu a ordem para matar, mas ele deu a ordem para deixar ele numa situação, no campo de batalha, em que certamente ele iria morrer. Então, ele tinha sangue em suas mãos. Ele tentou encobertar, tentou fazer de tudo. Então não foi uma única coisa. Não foi apenas o fato que ele cometeu adultério, que em si já seria uma grande queda. Mas não foi isso que causou a sua queda. Mas sim uma série de coisas que nós vamos ver aqui. Nós vamos ver que ele morreu
espiritualmente falando, sua queda. Não foi um tiro, mas foi uma hemorragia. Foi lenta, foi pouco a pouco, omissão por omissão, decisão por decisão. Foi um processo lento, mas certeiro, que consolidou a sua morte. Então, cuidado para a gente não cair nesses erros que derrubou Davi. Porque se Davi caiu, nós podemos cair, com certeza. Então a queda, na realidade, ela começa, como foi o caso aqui de Davi, nós veremos, foi quando Davi se achou espiritual o bastante. Ele se deu muita folga, ele se deu o benefício da dúvida, ele se iludiu efetivamente. Muitas vezes nós podemos fazer a mesma coisa. Nós criamos uma ilusão de que nós somos muito mais espirituais, muito mais maduros, muito mais fortes do que nós realmente somos. Então eu quero ver hoje, examinar, fazer essa autópsia, e o tema de hoje é justamente isso, a autópsia da queda de Davi. E vamos ver 4 características fatais para um crente fiel. Para o crente infiel, ele já é infiel mesmo, mas você vai ver que num crente infiel, você vai encontrar justamente essas 4 características envolvidas. Então vamos começar com a primeira que a gente vê no versículo 1 de 2 Samuel 11. E a primeira dessa característica, ao destrinchar essa queda, a gente vê que tudo começou com a ausência. A ausência. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, nós vemos aqui que essa ausência se deu primeiramente pela omissão. Ele se omitiu, houve uma omissão. Enviou Davi a Joabe, com ele os seus servos de todo Israel, e eles destruíram os filhos de Amon e cercaram a Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Então nós temos aqui essa ausência, que é o resultado da sua omissão, porque ele não foi aonde ele deveria ter ido, ele não estava onde ele deveria estar. E houve também a estagnação, ele ficou parado. Davi ficou em Jerusalém. Não era lugar para ele estar, porque nós lemos aqui, no tempo em que os reis saem à guerra. Ele era um rei, era um tempo de guerra, primavera era. Ele saiu à guerra, não. Ele enviou o seu exército, mas ele ficou. Ele se omitiu de estar na batalha. E ele ficou na estagnação em Jerusalém, na casa real, no seu palácio. Então nós vemos aqui a omissão. E a maior tentação que nós vamos ter não vai ser quando nós estamos exaustos em servir ao Senhor, mas sim quando nós estamos achando que nós podemos nos dar folga. Ao invés de nos empenharmos na obra de Deus, naquilo que Deus tem para nós, quando nós não estamos aonde deveríamos estar, é aí que vem o problema. Davi, se tivesse estado aonde ele deveria estar, se ele não estivesse ausente, se ele não tivesse se omitido, estagnado em Jerusalém, ele nunca estaria passeando ao meio-dia. E ele se levantou ao meio-dia, o que nós lemos aqui. Ele não teria visto Batseba, não teria cometido adultério, não teria cobertado, não teria mandado matar Urias, tanta coisa não teria acontecido, e aconteceu devido à sua ausência das suas responsabilidades como rei. E nós crentes temos o mesmo problema. Nós vamos começar a entrar em tentação no processo de queda quando nós não estivermos fazendo aquilo que deveríamos estar fazendo, quando nós não estamos presentes onde deveríamos estar presentes. Foi exatamente o que houve aqui com Davi. Ele se deu folga. Eu sou o rei, quem manda aqui sou eu. Minha casa é confortável, eu tenho ar-condicionado, eu tenho Netflix, eu tenho frigobar, eu tenho um séries, eu tenho uma cozinha, um cozinheiro à disposição. Sabe uma coisa? Eu vou desfrutar. Eu já fugi muito de Saul, que me perseguiu. Eu já lutei muitas batalhas, já conquistei muito, já fiz muita coisa. Está na hora de eu pegar leve. Desestressar um pouquinho. Sabe uma coisa? Eu acho que vou dormir até mais tarde amanhã. Eu vou mandar meus generais, meu exército lá fazer a guerra.
E eu vou só pegar de leve. E ele então estava ausente, não estava presente, estava ausente. 1 Coríntios 10, 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, olhe, não caia. Davi pensava que estava em pé. Eu sou o rei, já tive grandes vitórias, consolidei o reino, construí minha casa real. Eu estou de pé, eu estou bem. É aí que jaz o perigo. Quando o crente acha que está bem, quando o crente acha que está de pé. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, falou: olhe, não caia. Foi o que aconteceu com Davi. Ele não olhou, ele não cuidou, ele não se precaveu. E caiu feio. Efésios 6, versículo 10. Do demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Diga uma coisa, quem você acha que colocou na mente e no coração de Davi? Fique em casa, acorda tarde, fica assistindo aí um Netflix, manda seus servos fazer pipoca, trazer uma pizza. Relaxe, você é o rei, cara, fica na tua. Não foi um anjo. Foi uma cilada do inimigo. E o inimigo provavelmente viu que Batseba estava tomando banho ali no terraço, era comum naquela época fazer isso. Foi lá e falou: ei, vai dar uma volta. Vai passear no terraço. E isso desencadeou uma sequência de eventos que levou à sua queda. Por quê? Porque ele não estava vigiando, ele estava ausente. Ele caiu nas ciladas, nas astutas ciladas do diabo. Você está na linha de frente, você está na batalha a qual Deus lhe chamou. Você está fazendo o papel de esposo, de esposa, de filho, de irmão, de crente. Ou você está passeando pelo terraço da sua vida, ausente ou presente? Você se aposentou espiritualmente? Você já está se dando folga? Ou você está na batalha do ministério, da família, do evangelismo, da obra de Deus? Volte para a batalha. Em alguns casos não é voltar, é entrar na batalha. Tem muito crente que recebe Cristo, vive a vida e morre e nunca desceu nas trincheiras da linha de frente. Pastor, onde que são as trincheiras da linha de frente? Está naquela porta ali? Depois delas são as trincheiras. Não, pastor, eu preciso ir para um país distante. Você não tem que ir para o cantinho, você tem que sair lá fora. É sua família, seu trabalho, sua escola, sua vizinhança, sua cidade, é seu bairro. Está lá. Ou nós ficamos como Davi assistindo Netflix e folgando, afinal de contas, eu já trabalhei muito hoje. Já trabalhei muito essa semana. Agradeça a Deus que você tem como trabalhar, que você tem aonde trabalhar. Mas sabe uma coisa? O nosso trabalho é uma ferramenta para trabalharmos nos negócios do nosso Pai. A gente não vive em função do nosso trabalho, nós vivemos para servir o Senhor na obra. Trabalho, saúde, família, todas essas outras coisas são ferramentas para cumprirmos a obra. Ah, mas pastor, eu já fiz muito, eu já fiz isso, já fui aquilo. Houve uma época, ou seja, é como Davi, houve uma época, hoje eu vou ficar no palácio. Olha no que deu. Você está ausente ou você está presente? Volte para a batalha, ou senão o inimigo vem te buscar em casa. Davi não foi para uma festa, ele não foi para uma boate, ele estava em casa. O diabo foi buscar ele em casa. Por quê? Porque ele estava ausente de onde ele deveria ter estado. Era a época em que os reis vão à guerra. A guerra estava lá e ele mandou o exército e ficou. Ele estava ausente. Estava ausente. Jesus, quando indagado pela sua mãe e pelo seu padrasto, quando o esqueceram no templo,
Meu filho, onde é que você estava? Estávamos preocupados com você. Lucas 2,49. Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? Você está cuidando dos negócios do seu pai? Ou você só cuida dos seus negócios? Não, pastor, eu só trabalho para mim. Eu só me esforço para mim, para as minhas coisas, para os meus propósitos, para as minhas vontades, para o que me agrada. Cuidado. Porque Davi fez isso. Ele decidiu levantar ao meio-dia, passear no terraço da casa. Olha a confusão que deu na vida dele. E digo e repito, a vida dele nunca mais foi a mesma. Nunca mais foi a mesma. Nem o seu reinado. Então onde você está? Você está no terraço ou está na guerra? Você está na trincheira ou você já está ausente? Já disse, chega, agora eu vou folgar. Pois é. Foi lá que, na omissão, na ausência, foi onde a tentação veio a ele. Vamos ainda, voltando para o versículo 1 e 2, vamos ver a segunda coisa que nós encontramos nessa autópsia. A primeira é a ausência, a segunda é o ócio. E aconteceu que, numa tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real e viu no terraço uma mulher que estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher, e disseram, porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu? Ócio. O ócio cria um vácuo. E esse vácuo, então, é trocado de ação por observação. Qual ação, pastor? Ele deveria estar na guerra. Ele deveria estar à frente dos seus exércitos. Mas não. Ele estava só observando de longe. E ao invés de estar observando como está indo a guerra, ele começou a observar aquilo que ele não tinha negócio nenhum de estar observando. Que é a mulher dos outros. O ócio cria um vácuo. Deixa eu explicar o seguinte, como é que o ócio cria um vácuo. Você é capaz de fazer absolutamente nada? Você é capaz de pensar em absolutamente nada? Não. Alguma coisa você estará fazendo. Pense nas últimas 24 horas. Pode pensar mais se quiser, mas me diga um momento nessas últimas 24 horas que você não fez nada. Não, a pessoa estava dormindo. Pronto, tá, estava dormindo. Eu estava fazendo refeição. Nós sempre estaremos fazendo alguma coisa. O problema é o seguinte, o ócio é quando você não está fazendo o que você deveria estar fazendo. O ócio não é tanto falta de ação, mas é ação errada. O ócio cria um vácuo. Ele não estava aonde deveria, ele não estava fazendo o que deveria estar fazendo, ele acabou estando no lugar errado, na hora errada, e fazendo a coisa errada. Por causa do quê? Ócio. Se ele estivesse no lugar certo, na guerra, guerreando, ele não estaria preenchendo o vácuo que foi criado pela ausência dele. Então o primeiro problema é a ausência. Nós não estamos fazendo, não estamos presentes onde deveríamos. Isso vai criar um vácuo, porque em algum lugar nós vamos estar presentes. Você não vai estar em lugar nenhum. Nunca. Onde você está? Eu estive em lugar nenhum. Irmão, onde você estava no culto passado que você faltou? Pastor, eu estava em lugar nenhum. Eu me evaporei, eu desapareci, eu desintegrei. Não, você estava em algum lugar, você só não estava no culto. Onde é que você estava ontem, quando saímos para evangelizar? Não, pastor, não estava em lugar nenhum. Não, você estava em algum lugar. Não vai ter um momento da sua vida que você não vai estar em lugar nenhum. Não haverá um momento em nossas vidas que nós não estaremos fazendo nada. Nós sempre estaremos fazendo alguma coisa e sempre estaremos em algum lugar. E o ócio cria um vácuo, e o vácuo sempre é preenchido pela coisa mais fácil. Seja vácuo no ar, líquido, seja o que for. O vácuo é preenchido pela coisa mais fácil. E a carne, ela é fraca.
E quando tem um vácuo, a coisa mais fácil para preencher aquele vácuo vai ser a coisa errada. Errada. Cuidado. Cuidado com o vácuo. Porque o vácuo troca a ação correta por observação. Observação, por exemplo, ontem, quando saímos ontem para evangelizar, não lembro, alguém pode lembrar aqui? Quem foi ontem, alguém sabe dizer quantos que foram? Foram que umas 8 pessoas? Tudo bem, 8 pessoas foram, tá? Eu entendo, outras pessoas não foram ontem porque estavam fazendo algumas coisas, e tudo bem, eu estou dizendo que é um pecado você não evangelizar todos sábado, ou sei lá quando é que você escolher. Eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo o seguinte: 8. O restante de nós estávamos apenas observando. O irmão dos anúncios, irmão Vitor, temos 12 almas salvas ontem, amém? Maravilhoso, é maravilhoso. Mas se em vez de 8 ontem tivesse sido 16, aí teria o dobro? Não funciona assim. Mas talvez teremos mais, não sei, às vezes não funciona, tá? Porque a gente não tem controle, a gente vai e prega o evangelho, né? A gente fala. Se a pessoa vai não aceitar, é com eles. Mas a maioria dos crentes, não só nessa igreja aqui não, infelizmente nas igrejas como um todo, todos que eu conheço muita igreja. A verdade é que a maioria dos irmãos estão só observando. A maioria. Pastor, eu conheço uma igreja, amém, aleluia, glória a Deus, que todas as igrejas fossem assim, mas a verdade é que na maioria das igrejas, a maioria está observando. Por quê? Porque não está no lugar onde deveria. Se todo mundo que hoje professa ser desta igreja aqui viesse hoje, não ia ter espaço nem para ficar em pé. Onde é que eles estão? Eles estão em algum lugar. Eles não foram abduzidos por alienígenas. O chão não abriu e os... Não, algum lugar eles estão. Só não estão onde devem estar. Estão observando, assim como Davi. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Jesus falou em Mateus 26, 41. Sede sóbrios, vigiai. 1 Pedro 5, 8. Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão, bramando, buscando a quem possa tragar. Pois é, quando você está... Essa ilustração aqui, a imagem sobre o leão tá, ao redor bramando, o leão, ele vai pegar aquele animal que está na beira do rebanho. Ele não vai pegar, deixa eu ver o animal que está bem no meio. Não é no meio, ele vai pegar na beira. É o mais lento, mais novo, mais velho, o mais frágil. Ele quer pegar aquele que está capengando. O leão, como o diabo, é preguiçoso. Se ele puder ter refeição fácil, ele vai pegar o que é mais fácil. Então não facilite para o leão, o diabo que está bramando, procurando a quem ele possa tragar. Não se omita, não seja ausente, não esteja ocioso na obra de Deus, porque o ocioso é o ausente que o diabo vai atacar primeiro. Resistir ao diabo. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Por quê? Porque não é alguém que está resistindo, alguém que está presente, alguém que não está ocioso. Não, ele quer quem está ausente e ocioso, é ele que ele vai tragar. Versículo 4 do nosso texto. Estamos vendo a autópsia da queda de Davi. A primeira característica que nós identificamos, a autópsia, é a sua ausência. A segunda característica foi o ócio. A terceira característica, muito importante, é o isolamento. Isolamento, pastor? Isolamento. Olha o que fala. Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la, e ela veio e ele se deitou com ela. Pule para o versículo 5. E a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Olha para o versículo 6. Então Davi mandou dizer a Joabe: envia-me Urias, o Heteu.
Está vendo aqui como Davi está mandando? Claro, era o rei, quem manda é ele. E é justamente aí que está o problema. Como rei, Davi não tinha ninguém para dizer não para ele. Era sim, senhor, pois não, senhor, tá certo. Ninguém ousava dizer não. Davi, eu vou buscar aquela mulher. Aquela mulher era a esposa de Urias, não sua esposa. Quem está doido? O cara é o rei. A palavra dele é rei. Ele mandou trazê-la, versículo 4, versículo 6, mandou dizer a Joabe. Depois tem mais mandar, nós não lemos, mas depois ele manda a Joabe. Não, assim, ele mandou Urias para casa, Urias não foi, mas ele mandou. Quando ele viu que não podia encobrir os seus passos, mandou o próprio Urias levar uma carta dizendo para Joabe, para colocar ele na frente da batalha, e depois trazer as tropas de volta e deixar Urias sozinho lá na frente. Mandou. Ele estava usando a sua autoridade. Davi caiu justamente porque não tinha ninguém que podia dizer não para ele. E esse é um perigo para o crente. Quanto mais nós crescemos na fé, quanto mais maduros ficamos, maior é o risco de nos isolarmos daqueles que podem e devem nos corrigir. Ninguém vai dizer que eu não posso. Quem disse que eu não posso? Eu já sou crente há tantos anos, Ninguém vai dizer não para mim. Era a situação de Davi. Nesse erro, nada mais é do que orgulho disfarçado de maturidade. Eu sou tão maduro, tão espiritual, tão conhecedor da palavra, que ninguém pode dizer não para mim, que eu já sei de tudo. Sabe o que é isso? É orgulho. Orgulho. E esse orgulho vira, então, direito, vira liberdade, vira graça. Não estamos na graça. Eu sei que estamos na graça, mas a graça de Deus não é para a gente fazer o que a gente bem quer. Isso não é graça. Isso é libertinagem. Libertinagem é justamente um abuso da graça. Mas quando ninguém pode dizer não para mim, não, porque estamos debaixo da graça, porque nós somos da liberdade cristã, porque isso é um direito que eu tenho. Sabe o que é o meu direito, o seu direito? Servir a Deus com nossas vidas. Que nós merecemos morrer para o inferno. E Jesus Cristo, pela sua graça, nos salvou, morrendo por nós, pagando o nosso preço. Direito? Que direito? Nós temos que levantar as mãos para o céu e falar: obrigado, Senhor, por me salvar. A vida que eu vivo agora, eu vivo para ti. E não, e os meus direitos, Senhor? E a minha liberdade, ó Deus? Ainda bem que eu não sou Deus, porque se eu fosse Deus, eu fazia assim, ó, para você e para você. Ainda bem que Deus é misericordioso, paciente. Mas cuidado para não se colocar num lugar onde ninguém vai me dizer não. Nem Deus. Nem Deus. Porque muitas vezes você não precisa de alguém. Basta você ler esse livro aqui, ó. Leia. Mas leia sem tesoura, porque tem muita gente que lê a Bíblia como se fosse uma tesoura imaginária, né? Bom, essa parte aqui eu não gostei. Aí arranca essa parte. Essa aqui também não faz muito o meu gosto. Aí está cortando. Não faça isso. A palavra de Deus ela é perfeita. Não acrescente nada, não retire nada. Ela é perfeita. Não venha com invenções. Não venha com modismos. Não venha com atualizações. Não precisa. Porque Deus não precisa ser atualizado. Deus não precisa ser adaptado. Deus não precisa. Deus é Deus. É o mesmo ontem, hoje e sempre. Deus não muda. Ainda bem que ele não muda. E o fato que ele não muda, a Bíblia nos ensina que é porque nós ainda existimos. Continuando.
Gálatas 5,13 trata justamente disso. Não trate a sua maturidade de forma equivocada. Gálatas 5,13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Aí, pastor, fomos chamados à liberdade. Liberdade. Enche a boca, liberdade. Vamos ler o resto. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne. Então não é liberdade para eu fazer. Não é. Nós somos dados liberdade do pecado, do poder do pecado. Liberdade da condenação do pecado. Mas não é liberdade para fazer o que dá na telha, não. Não useis a liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Aí está a nossa liberdade, de servir uns aos outros em amor. Isolamento não é força. Isolamento, quando você se isola, ninguém vai dizer não para mim. Como Davi estava isolado, estava numa bolha de rei que ninguém podia contrariar as suas ordens. Não é força, é sim um prefácio e um sintoma de queda. Se você está percebendo isso, é bom que você perceba, não adianta eu perceber, você tem que perceber. Se você está se recusando a aceitar conselho, aceitar ser corrigido, não, cuidado, porque é o começo, é um sintoma da queda. É um sintoma da queda. Nunca se coloque em tal posição. Provérbios 27:17, como o ferro afia o ferro, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Então, cuidado com quem você se cerca, cuidado com quem você anda. É isso que esse provérbio está dizendo aqui. Como é que se afia ferro? Ferro no ferro. E assim está dizendo aqui, ó, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Você vai ser como as pessoas com as quais você se cerca. Então, cuidado, gente. Pastor, eu passei na faculdade, eu vou começar um curso. Cuidado. Cuidado. Faculdade não é um piquenique, gente. Eu já contei a história aqui. Um jovem que nunca foi membro da igreja, mas ele frequentava aqui, ia bastante vezes. Nasceu num lar cristão. Ia para uma outra igreja a vida inteira. Vim aqui algumas vezes, mas não era dessa igreja. Passou, foi fazer tecnologia da informação na UFAL, uns anos atrás. O orgulho da mãe, o orgulho do pastor dele, um exemplo de jovem cristão, durou 2 semanas. 2 semanas depois, ele anunciou para o mundo: esqueça que um dia eu fui crente. Alguém sabe do que eu estou falando, de qual episódio? Pois é, também sabe. 2 semanas. 20 e poucos anos, a vida inteira, criado no lar cristão, orgulho dos pais, orgulho do pastor. 2 semanas ele durou. Pastor, então eu não devo falar. Então você não deve isso. Estou dizendo, cuidado. Cuidado. Como Paulo falou, quem está de pé, cuidado não caia. Cuidado não caia. Provérbios 12:15, o caminho do insensato. Essa palavra insensato quer dizer tolo. Não é uma palavra, tolo, insensato. O caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos. Pastor, mas eu não vejo nenhum problema com isso. Se você é tolo e você fala que não vê problema, aí é um problema. Então muitas vezes eu não quero olhar pelos olhos de mais ninguém. Eu quero olhar pelos meus olhos, o tolo diz. Mas nada de errado no que eu estou fazendo. Nada de errado com os meus planos. Claro, porque aqui diz que o caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos. Aí continua. Mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. Mas a pessoa que se isola dizendo, ninguém vai dizer não para mim, é tolo. Não vai dar ouvido ao conselho do sábio. Por quê?
E se o conselho for diferente do que eu estou querendo? Bom, se o seu conselho é tolo, então... Mas aí voltamos para o isolamento. Ninguém vai dizer não para mim. Você permite ser confrontado. Eu quero que você responda, eu quero que você se responda. Ou você se coloca numa bolha e diz: eu não quero saber o que a Bíblia fala, o que Deus fala, o que o pastor fala, o que ninguém fala, eu vou fazer o que eu vou fazer. Isso é um prefácio para a queda. Mais cedo ou mais tarde vai cair. E na minha experiência é, quanto mais tarde vem a queda, maior ela é. É até bom quando a queda vem cedo, porque o prejuízo é menor. Mas quanto mais você vai, como diz o ditado, vai empurrando com a barriga, maior vai ser a queda. Mas a queda vem. A queda vem. Autópsia da queda de Davi. Ausência, ócio, isolamento. Ninguém diga não para mim. Ninguém diga que eu preciso mudar. Ninguém aponte o meu erro. Eu sei o que eu estou fazendo. Famosas últimas palavras. O último elemento que nós vamos ver hoje é a hipocrisia. Depois da ausência, omissão, isolamento, aí vem a hipocrisia. Olha o que fala aqui, versículo 7, de 2 Samuel 11, versículo 7. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como passava Joabe, e como estava o povo, e como ia a guerra. Foi para isso, olha a hipocrisia, foi para isso que Davi chamou Urias. Foi para saber como é que estava a guerra, como é que estava Joabe, como é que estava o povo. Ele estava interessado no mínimo? Não. Ele chamou Urias simplesmente da guerra, simplesmente para mandar ele para casa e dizer: não, Batseba está grávida, mas é de Urias. Você lembra que ele veio da guerra? Inclusive eu chamei ele para perguntar para ele como estava indo a guerra, como é que estava já. Então veja bem, foi Urias. Olha a hipocrisia, olha a dissimulação. Ele estava nem aí por Urias, ou como estava indo a guerra, ele estava nem aí. Suas intenções eram outras. Era para encobrir os seus passos. Continuando aqui, versículo 8. Depois disse Davi a Urias: desce a tua casa, lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo lhe foi mandado um presente da mesa do rei, e ainda mandou uma quentinha para ele. Lá devia ter um monte de iguarias. Vai para casa, vai jantar com sua esposa. Era uma pizza de calabresa, com pepperoni, com certeza. 1 litro de guaraná. Tinha coxinha, tinha empada. Vocês estão entendendo, né? Vai para casa, Urias. Vai festejar com a sua esposa. Aquela Batseba, que eu não sei quem é, nunca ouvi falar. Olha a hipocrisia dele. Continua. Porém, Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor e não desceu à casa dele. Urias pensou assim: peraí, os meus companheiros estão na guerra, dormindo a lento, talvez não comendo o melhor das comidas, até passando fome. Eu vou para minha casa, para minha mulher, comer essa pizza e essas iguarias da mesa do rei? Vou não. Veja como honroso foi Urias. Ele poderia ter ido, não havia nada de errado com isso. E ele não foi por nenhum outro motivo a não ser esse. Não, como que eu vou fazer isso? Está lá meu general, meus colegas, meus camaradas, e eu não, eu vou dormir aqui. Isso, é claro, enfureceu Davi. Por quê? Porque frustrou seus planos. Mas é aqui que entra a hipocrisia. Davi queria sanitizar o seu pecado. E é isso que nós tentamos fazer. Quando nós tentamos sanitizar o nosso pecado, tem um provérbio muito interessante, o 28, versículo 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. O que Davi estava tentando fazer aqui? Encobrir as suas transgressões. Não fui eu, foi ele. Eu até lembro. O dia que ele veio aqui,
Quer mandar ele para casa? Com a porção da mesa do rei? Eu lembro bem o dia. Nada a ver comigo. Ele estava querendo encobrir as suas transgressões. Nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Nós fizemos uma série alguns anos atrás sobre a vida de Davi. Davi passou um ano sem confessar a Deus. O filho desse adultério morreu. Foi só quando o filho dele morreu que ele caiu na real. Foi só quando Deus deu uma lapada nele que ele confessou o seu pecado. Vai lá ler o Salmo 51. Foi escrito justamente nesse episódio por Davi. Por um ano ele encobriu as suas transgressões e não prosperou. Não prosperou. Ele preferiu cavar um buraco mais fundo do que confessar e deixar. O que confessa e deixa alcançará misericórdia. Em vez de confessar e deixar, ele encobriu e cavou um buraco mais e mais fundo. Acontece a mesma coisa com eu e com você. Se ao invés de confessar e deixar, nós insistirmos, nós vamos encobrir, nós vamos justificar, nós vamos sanitizar, nós vamos explicar o porquê nós fazemos o que fazemos que não deveríamos estar fazendo. Nós vamos raciocinar, nós vamos embelezar, nós vamos perfumar, blá, 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 blá. Mas o tempo todo nós estamos cavando um buraco mais fundo. Foi o que Davi fez. Confessa e deixa. Hipocrisia enterra o caráter, em vez de enterrar o pecado. Hipocrisia é você fingir que não tem pecado. É você explicar, é você tentar colocar uma máscara. Eu já expliquei isso aqui. A palavra hipocrisia vem do grego hipócritos. Hipócritos é a palavra para um dramaturgo, um ator. Um ator de filme, de teatro, que seja, o ator, ele não vive a vida dele, ele vive a vida de um personagem que ele não é. E quando o crente está sendo hipócrita, ele está tentando viver um personagem que não é ele. É como Davi, ele queria sair de bonzinho e cheiroso dessa história toda. Mentiu, abusou da autoridade, matou um homem inocente, um homem honroso. Tentou se passar de bonzinho, botou aquela máscara. Só piorou. Uma cova mais profunda. Não tente normalizar o que Deus condena. Como assim normalizar? Tipo assim, sabe o que é, pastor? É que hoje em dia estamos no século XXI. É que hoje em dia, gente, eu acabei de falar agora há pouco, Deus não muda. Pelo mesmo ontem, hoje, sempre, ontem. Não, mas é porque hoje em dia, eu sei hoje em dia como é que está lá fora. Eu sei. É que está o problema. O mundo chegou ao ponto que está, porque a cada geração é normalizado, é sanitizado, é explicado, justificado todo tipo de torpeza e pecado. A cada geração vai ficando mais e mais normal. E o buraco ficando mais fundo, a cova ficando mais fundo. Quem confessa e deixa. O que confessar? Confessar e dizer, nós estamos errados, o Senhor está certo, Deus. Encobrir e dizer, Deus, você está enganado, equivocado, errado, nós sabemos melhor. Basicamente é isso. Basicamente é isso. Em resumo, todo mundo fica feliz da vida. Davi foi perdoado. Foi. Eu mencionei o Salmo 51. Mas Davi colheu as consequências. O perdão de Deus não nos exime das consequências do pecado. O salário do pecado. Mas não as consequências do pecado. Olhe 2 Samuel 12.
por favor. Quero que vocês olhem em 2 Samuel, capítulo 12 e o versículo 10. Lembrando, durante 1 ano, Davi deixou para lá. Tentou encobrir. Tentou jogar sujeira embaixo do tapete. 1 ano. 2 Samuel 12, 10. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porque me desprezaste, e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para ser tua mulher. Vocês ouviram bem? Não se apartará a espada jamais da sua casa. Por que, pastor? Porquanto me desprezaste, tomando a mulher de Urias para ser tua mulher. Demorou 1 ano, mas a conta chegou. Eu disse no começo, depois desse episódio, Davi teve sua vida totalmente transformada. Alguns exemplos. Vocês conhecem a história de Jonatã, Tamar? Jonatã matou o seu meu irmão, porque se forçou em Tamar. Davi não defendeu Jonatã, Jonatã fugiu, voltou com uma rebelião, quase dividiu o reino. Jonatã acabou morrendo. Tudo aquilo faz parte dessa espada que não se apartará. No final da sua vida, Davi mandou contar ao povo algo que Deus falou: não faça isso. Joabe disse: rei. Joabe falou: não faça isso. Davi falou: quem é o rei aqui? Não sou eu, faça. Ele ainda estava na posição que não deixava ninguém dizer não para ele. Falou: não, filho da vida de Davi. Veio um anjo que matou milhares de judeus por causa do erro de Davi. Porque ele não ouviu. Deus falou: não conte. Eu vou contar. Joabe, o general, falou: Davi, para que contar? Você sabe que não é para fazer isso? Faça, eu sou rei. Fez. A espada, a violência, a morte nunca saiu da vida dele. E o interessante aqui é que fala: jamais da tua casa. Peraí, quem cometeu o pecado? Foi a casa dele ou foi ele? Foi ele. Ah, pastor, eu faço o que eu quiser e eu arco com as consequências. Arca você e a sua casa. Mas eles são inocentes, isso não é justo. O pecado não é justo, o diabo não é justo. Deus é justo. Então você entra no território do diabo, você entra na conversa do diabo e você espera justiça? Bobinho você, viu? Francamente, muito bobinho. Você acha que o diabo joga limpo? Ele é um mentiroso, enganador, só veio para matar e destruir. Aí você vai cair na lábia dele? A espada não se apartará da sua casa. Sua casa. Que herança deixar para os seus? Qual é melhor? Perdão com cicatrizes? No caso de Davi foi perdoado. Mas ficaram as cicatrizes. Ou vitória sem consequências desnecessárias. Quão mais abençoado seria a vida de Davi e o reino se Davi não tivesse caído como ele caiu. Quão diferente vai ser a nossa família 5, 10, 15, 20, 30 anos adiante, como consequência das decisões que nós tomamos hoje. Ai, mas é minha vida. Não funciona assim. É como jogar uma pedra na água. Vai criar aquelas ondas concêntricas. Pois é, não tem como jogar pedra na água e só vem onda para esse lado. Não vai acontecer. Vai sair ralhando. Devemos deixar um rastro de bênção, não um rastro de espada e destruição. É muito perigoso a gente acumular pequenas conveniências. Tudo começou, se você voltar lá para o nosso texto,
No versículo 1. E aconteceu que, tendo decorrido um ano no tempo em que os reis saem em guerra, enviou Davi a Joabe e com eles os seus servos. 2. E aconteceu numa tarde, Davi se levantou do seu leito. Ui. Tudo começou porque ele se levantou tarde. Tá vendo? Quem se levanta tarde, olha, só isso. Uma besteirazinha, uma bobagem. Pois é. Não estou dizendo que levantar tarde é pecado, tá? Depende da hora que você for dormir, depende de uma série de coisas, né? Se o pastor terminar a mensagem antes de meia-noite, a gente vai dormir mais cedo um pouquinho, eu entendo isso, mas entenda, são pequenas coisas, como diz o ditado, a galinha enche o papo de grão em grão. Você não vai cair porque você tentou engolir um paralelepípedo, não. Você vai cair pequenas conveniências, pequenos detalhes que vão acumulando. Sabe quando você faz uma bola de neve? Você não pega a neve e sai fazendo isso. Não. Você pega a neve, você faz uma pequena bola de neve com a sua mão e coloca no chão. Aí você simplesmente começa a enrolar, puxar. E aquela bola de neve vai crescendo. Vai passando por cima da areia, por cima da neve, aquela neve vai se colando a bola e aquela bola cresce. E assim que você faz um homem de neve, para quem estiver interessado. Mesma coisa, começa com uma bolinha. E a gente vai empurrando aquilo, vai deixando aquilo vai crescendo, tomando proporções enormes, gigantescas. E leva ao que aconteceu aqui com Davi. Pouco a pouco. Davi não morreu porque levou um tiro certeiro, um golpe fatal. Ele morreu de lenta hemorragia espiritual. E é assim que todo crente cai. Você não vai cair em um grande pecado hoje e ontem estando 100% top. Não. É aos poucos. É falta de vigiar. É a ausência de onde você deveria estar, é o ócio que cria um vácuo, é você se isolar dizendo ninguém manda na minha vida. Aí você começa a fingir porque você já não é o que você deveria ser, você sabe que você não é o que você deveria ser, então você vai começar a botar uma máscara, uma capa. E a queda vem logo após isso. Eu não sei qual estágio você está, ou se você está em qualquer um desses estágios, mas vigie. Ninguém está além de vigiar. Porque o diabo, o leão, está ao nosso redor, bramando. Davi não levantou aquele meio-dia, aquela tarde, dizendo, já sei o que eu vou fazer hoje. Eu vou arruinar minha vida, eu vou desgraçar minha família, eu vou colocar o reino em vergonha, eu vou matar um homem e cometer adultério. É isso que eu vou fazer hoje. Vou até anotar aqui, ó. 1. Acordar tarde. 2. Passear no terraço. 3. Ficar olhando a mulher dos outros. 4. Cometer adultério. Ele não fez isso. O enredo se escreveu quando aquela bola ia crescendo. Muito cuidado. Ele negligenciou o seu dever. E você, crente, está negligenciando o seu dever? Você vai ficar passeando no terraço da sua vida, ou você vai voltar ou entrar na guerra? Voltar se você saiu, entrar se você nunca entrou na guerra. Perceba, confesse e deixe. Senão nós teremos, assim como Davi, uma queda que pode mudar o resto das nossas vidas.